porque a alta da gasolina pressiona a prévia da inflação, que ficou em 0,35% em setembro. O índice superou a variação registrada no mês passado de 0,28%. O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi divulgado ontem. Conforme os dados, 6 dos 9 grupos pesquisados registraram alta no mês. A maior variação positiva foi em transportes, que abrange a gasolina e subiu 2,02%. O aumento do combustível chegou a 5,18%, impactando diretamente o resultado final do IPCA. A maior queda registrada foi a do grupo de alimentação e bebidas, com variação negativa de 0,77%. Com isso, a prévia da inflação ficou em 0,35% neste mês. Isso representa 0,07 ponto percentual acima da taxa de agosto, que estava em 0,28%. Ainda conforme o IBGE, nos últimos 12 meses, o índice acumula uma alta de 5%, acima dos 4,24% registrados nos 12 meses anteriores. A variação também está acima da meta do Banco Central, de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. No acumulado do ano, o IPCA aumentou 3,74%. Na Grande Curitiba, o IPCA ficou em 0,49%, a maior alta desde julho. Também foi a quarta maior variação entre todas as regiões metropolitanas pesquisadas, ficando atrás apenas de Belém, Brasília e Fortaleza. Nos resultados do IPCA de agosto, o IBGE já dava indícios de que o combustível era o subitem com maior inflação do ano. E a prévia do índice divulgado ontem revela que a situação deve se agravar nos próximos meses. Tá aí, Pedroso. Então, a gasolina puxando a inflação, e tá muito cara a gasolina mesmo, hein? Passou dos R$6, em alguns lugares já é possível ver gasolina próximo aos R$7. Qual que é a perspectiva? A perspectiva é que se deteriore ainda mais. Você tem inclusive a gasolina impactando, a perspectiva é que o diesel impacte ainda mais, já que você tem ali a possibilidade de restrições de exportação de diesel da Rússia, que hoje é o segundo maior, fornecedor aqui para o Brasil de óleo diesel. Então, os combustíveis têm de fato sido vilões na questão da inflação. Mas por que isso acontece, tá? Nós tivemos uma recomposição tributária. A gente não pode deixar que isso seja esquecido, porque é o governo impactando no custo direto do combustível. Eu vou pedir licença aqui, Mark, só para fazer uma explicação um pouco mais longa para os nossos ouvintes. Você tem vários tipos de inflação, tá? Tenha isso na sua cabeça. Você tem inflação por demanda, ou seja, as pessoas querem comprar mais alguma coisa, aquele preço sobe. Lembre da época da pandemia que você precisava de mais transporte marítimo de carga e subiu, impactou outros produtos. Então você tem uma inflação de demanda quando as pessoas querem mais. Quando você tem uma inflação de custo, é porque os custos para produzir ou para vender aquilo aumentam. Você tem isso justamente quando um item ali na produção fica mais caro. Então, antes você tinha um custo de transporte, aumentou o custo de transporte, aquele produto que dependia disso aumentou. Você tem a inflação inercial, que é a inflação de expectativa. Agora, essa inflação de custo no Brasil, ela tem sido impactada pelo governo, Mark. O governo ele tem sido inflacionário. Então, é esse um dos motivos que a taxa Selic não tem uma queda mais rápida. Então, a gente fala desses elementos aqui para deixar claro para as pessoas que não ter uma redução do custo da máquina pública, que impacta no jatinho da ministra, que impacta no avião presidencial, em outros elementos, impacta agora sim também no nosso dia a dia. Porque quando você sobe a gasolina, toda a cadeia produtiva, todo o custo de vida das pessoas e de quem produz aumenta. Ou seja, o final de ano tem de ser um pouquinho mais magro. Trazer aqui um dado, Pedroso, para ver como o governo está desesperado por dinheiro, por arrecadar. Há uma mudança em curso no CARF. O CARF é o conselho que julga ali os grandes casos sobre disputas empresariais e principalmente sobre imposto, né? Tem as empresas que questionam, não quero pagar tudo isso de imposto, tem que rever, aí há uma série de esferas que essa discussão passa, termina no CARF, que é um conselho composto paritariamente por pessoas da sociedade civil, pelos pagadores de impostos e pelo governo. Como é que é hoje no CARF? São 8 pessoas, se der empate, quem ganha é o contribuinte, pela lógica aplicada até hoje. O Haddad quer mudar essa lógica. Quer falar o seguinte, se tiver empate, o dinheiro é do governo. E nós estamos falando de muito dinheiro ali em discussão no CARF. Então você veja, até nisso eles foram lá para tentar arrecadar um pouquinho mais. É impressionante, Pedroso. Vejam só,
teve uma entrevista de membros do CARF já dizendo que eles estão ali imbuídos em ajudar a arrecadação. Veja, um tribunal, um órgão que tem o dever de julgar, ele não pode ter como missão uma questão arrecadatória. Ele tem que ter ali, fazer justiça, ter a melhor interpretação. E a gente vai mais profundamente. Eu conversando com algumas pessoas da Petrobras, existe uma nova orientação que inclusive a Petrobras não recorra sobre algumas decisões tributárias para que ela pague inclusive mais impostos. Ou seja, a situação ela está feia. Agora, cortar despesa e ter ali um espírito mais econômico, como talvez falou o René Garcia sobre o estado do Paraná, ali no governo federal, Mark, essa mentalidade não existe. Ah, não. O que existe de mentalidade ali é pegar o jatinho e voar por aí.